Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista. Eu, Matheus, vamos falar hoje com a Anne. Tudo bem, Anne? Tudo sim, Matheus. Boa noite. Boa noite. Bom, a Anne, para quem não conhece, é lateral direita, meio-campista, mas antes da gente começar a falar um pouco da carreira dela e bater o papo com ela, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Já se inscreve no canal, deixa o like, já faz os seus comentários e perguntas que talvez a gente deixe passar para a Anne. Bota aí que a gente chama uma segunda entrevista e vamos começar esse bate-papo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente. Como de costume, vamos passar pelo currículo da jogadora antes de começar a conversa. Ela que jogou já no Carajás, Tuna, Pinheirense, Remo, Paysandu, sim, ela jogou na dupla Repá. E agora está no SMAC. Ela que já ganhou 7 campeonatos paraenses, 6 com SMAC, 1 com Tuna. E normalmente eu trago uma camisa aqui de um dos clubes que a jogadora já jogou ou está. Só que no caso dos clubes que ela já atuou, eu não tenho a camisa de nenhum. Então, SMAC, por favor, mande uma camisa aqui que eu coloco aqui do meu lado da próxima vez. Esqueci alguma coisa, Anne? Não, tudo certinho. Então, beleza. Matheus, por favor, dê início aos trabalhos. Opa! Bem, primeiro agradecer mais uma vez todo mundo que acompanha a gente no canal do Esquema Tático, né? Sempre um prazer estar recebendo mais uma jogadora para a gente fazer a entrevista. E, Anny, primeiramente, boa noite, né? É Boa um prazer noite. tê-la aqui com a gente. E a gente vai começar com aquela pergunta básica que a gente sempre faz aqui no canal, né? Para abrir os trabalhos, já quebrar aquele gelo inicial. Que como é que foi a sua carreira, no início da sua carreira? A gente sempre conversa muito com alguns jogadoras e sempre tem algumas histórias um tanto quanto curiosas, algumas boas, outras nem tanto, né? Então a gente tenta entender como é que foi o início da carreira, né, da nossa convidada. Como é que foi o início da sua carreira? Você já jogava aí no Pará mesmo, que é o seu estado natal? Como é que foi a recepção da família, a sua vontade de querer jogar futebol? Como é que foi esse início da carreira da... Olá, boa noite. Bom, primeiro eu sou natural de Imperatriz, no Maranhão. Moro no estado do Pará já tem bastante tempo. Comecei no futebol, na escolinha de futebol feminino, masculino, no caso, aqui em Belém mesmo, no bairro do Outeiro. Lá era o Carajás, eu fui até o sub-15, jogando no masculino, algumas competições, até chegar no feminino. Meu primeiro time feminino foi a Tuna. Depois da Tuna eu fui para a SMAC, fiquei na SMAC alguns anos, depois fui para o Paysandu, Remo e retornei para a SMAC. E Pinheirense. Disputei já a Série A2 pela SMAC, disputei a Série A1 pelo Pinheirense e agora a gente subiu para A1 com a SMAC. Legal. E você falou que o seu primeiro time profissional feminino foi o Tuna, certo? Certo. E no seu primeiro time você já consegue conquistar um campeonato estadual. Então fala pra gente como é que foi a campanha, como é que foi esse primeiro time que você jogar, já conseguir sair dele como campeã. Bom, a gente tinha um time bastante competitivo, inclusive aqui na cidade de Belém, nós temos alguns times que sempre estão páreo a páreo. E neste ano era Cruz Azul, Tuna e tinha o Independente ainda, que nesse momento ainda existia. A gente batia de igual para igual contra o Cruz Azul, até que em 2000, não lembro exatamente o ano, a gente conseguiu ser campeão do futebol feminino paraense, em cima do Cruz Azul. Foi muito bom, eu tinha 16 anos, foi no momento que eu ia disputar a competição, eu tinha 14, não podia, tive que esperar mais 2 anos para poder disputar a competição, e a gente conseguiu sair com o título. Não, maravilha. E, pô, e é bacana, né? Você já começar a carreira ganhando um título, né? Ainda tão nova, né? E você treinou até o sub-15 no masculino e já subiu disputando um campeonato com a Tuna no feminino. Como é que foi essa adaptação, né? Eu imagino que seja muito diferente, né? Você fazer toda a base jogando no masculino e partir para o feminino. Como é que foi, foi um choque para você, essa mudança? Como é que foi essa entrada, né, no futebol profissional? Bom, para a gente que começa no masculino, a gente tem um pouquinho de ter uma base melhor, na verdade. Porque quando a gente treina com o masculino, a gente precisa de ter algumas capacidades físicas que igualem ou fiquem próximas do masculino. Então, isso ajudou bastante no momento que eu subi de categoria para o feminino. Porque no feminino, o contato físico não é igual ao masculino. Então, a gente consegue manter uma base muito boa.
tirando proveito do que foi trabalhado durante o período do masculino. Porém, tem mais uma situação. Quando eu estava no sub-15, eu já não marcava tanto, né? Porque o contato físico do sub-15 é bem, bem intenso mesmo. Então, a minha posição ali era para tentar armar a jogada e dava tudo certo. Então não é só de marcação que vive a Anne, também vive ali de enfiadas de bola. E Anne, daí você vai para o SMAC, é onde você conquistou vários títulos na primeira e na segunda passagem. E como é que foi a chegada lá no SMAC? É um time que sempre está ali disputando os campeonatos nacionais aqui do Brasil. Como é que a estrutura é diferente? Como é que foi chegar num time novo? Sua primeira transferência? Como é que foi essa experiência? Bom, foi muito positiva, porque a SMAC, ela possui a universidade, né? E quando os atletas aqui no Pará passam para a Associação Atlética SMAC, que é uma faculdade, a gente tem a oportunidade de estudar, de ter o ensino médio, porque é uma rede de ensino, tanto do ensino médio até a faculdade. Então, lá a gente tem a oportunidade de estudar. Eu sou formada em contabilidade pela SMAC, e a experiência de estar lá no meio foi muito positiva, porque engrandeceu muito o conhecimento, principalmente, porque a faculdade oferece para a gente, e o futebol também, pois lá tinha muitos atletas de bastante qualidade. Bom, bacana. E eu achei muito interessante a história do SMAC, né? Porque é um modelo de time que a gente vê muito, principalmente no México, né? Que tem o Pumas da UNAM, o próprio Tigres, que são times das universidades daquelas regiões, né? E o SMAC é uma coisa que é um projeto que é relativamente novo aqui no Brasil, né? Que a gente não vê tanto essa combinação de uma equipe profissional aliada ao estudo, né? À universidade, tendo essa vinculação. E como é que você comentou aí um pouco para a gente de que foi muito importante para a sua formação a sua oportunidade de ter estudado, feito um curso superior, e você acha que isso vale muito a pena para todos os esportistas? Você acha que esse tipo de modelo, né, que o SMAC cria poderia ser expandido para outros lugares, ou como é que você veria essa integração entre futebol, esporte e estudo, né? Com certeza, o futebol a gente sabe que é momentâneo, né? A gente só consegue ser atleta até uma determinada idade. O condicionamento físico cai. é, então, o conhecimento intelectual favorece bastante, pois. E você falou que você é formada em contabilidade. Eu também, eu sou contador também sou formado em contabilidade, mas você é uma jogadora de futebol. Normalmente, jogadoras de futebol, as que a gente conheceu que fazem faculdade, normalmente faz educação física, faz fisioterapia, faz coisas voltadas para o esporte. Por que você escolheu contabilidade? Isso daí bateu na minha cabeça aqui. Bom, no momento, ao escolher o curso, eu via que todo mundo queria educação física, então eu optei por não querer educação física porque era algo que todos queriam. Mas agora eu estou no 8º semestre de educação física, estou na segunda graduação. Bom, pô. Então, além de contadora, também aí se formando como profissional de educação física. Bem bacana, Anny. Eu acho muito bacana a iniciativa, o estudo. E agora, voltando um pouquinho para a carreira no futebol, né? Você sai do SMAC e vai para o Remo e para o Paysandu, né? Que Uhum. são, pelo menos no futebol masculino, são os dois maiores times do estado, né? E Isso. muito notável pela aquela rivalidade, o Repá, que é um dos maiores, se não o maior clássico do Brasil. Como é que foi, né, vestir a camisa do Remo, depois ir para o Paysandu? E se essa rivalidade que a gente vê tão pegada no masculino é a mesma do feminino? Como é que é as particularidades desse confronto? Bom, no momento que eu fui chamada para ir para Paysandu, a gente sempre tem uma torcidinha, né? A gente sempre torce para um dos times. E aí pesou um pouquinho, porque eu era remista, aí eu tive que dividir um pouquinho essa parte, mas foi bem tranquilo. Tive que fazer um gol no Remo, no primeiro repá, mas a gente vai seguindo, né? A carreira. Isso que tem que acontecer. É o destino, né? Bregando suas peças. E você jogou, como você falou, você jogou alguns repás. E como é jogar um repá, um clássico de tamanha importância para a cidade, né? Um evento aí no Pará. E como se sentiu? Você ficou muito nervosa no primeiro repá? Você já estava já com aquele perfil de profissional que não sente o jogo, aquele jogador mais frio? Como é que foi jogar um repá? Bom, sempre jogar um jogo disputado de rivalidade é bem
Na verdade, não é nervosismo, dá um pouco de ansiedade, né, de chegar logo no momento do jogo, de jogar logo, mas foi bem tranquilo. Assim, essa parte de nervosismo já passou um pouquinho. É mais no início da carreira, né? Você pega um É, jogo grande e você dá uma com gelada, né? Mas certeza, com certeza. na época você também já tinha passado por outras equipes, né? Já tinha até ganhado o título, né? Então já dá uma acalmada no ânimo, né? Já ganhei um pouquinho de experiência e já dava uma tranquilizada. Com certeza. E falando em título, né? Você sai da dupla Repá, vai para o Túnel, para o Pinheirense, e volta para o SMAC num momento que o SMAC enfilera vários títulos seguidos, né? Do Sim. estadual. E você participou da campanha de algum desses títulos. Como é que foi o crescimento e a montagem desse time, né? Que praticamente dominou o futebol paraense nos últimos anos, né? Como é que foi a montagem do time? Você já comentou que é uma instituição ligada a uma universidade. Como é que foi toda a montagem da estrutura para essa equipe multicampeã, né? A SMAC ela já conta com um plantel assim bem entrosado durante esse período todo. Então, raramente alguém sai ou alguém entra para agregar. No momento que a SMAC tem já esse perfil, os títulos que ela conquista é devido ao trabalho contínuo, né? As atletas permanecem, continuam na faculdade, porque aqui é a única instituição que oferece faculdade, o único time, e a base permanece. Então, cada campeonato só vai crescendo mais, agregando mais valor, as atletas ficam mais maduras, e nesse momento ocorre os títulos, né? Em decorrência de todo esse processo. E existe, que nem vocês enfileiraram títulos, vão ganhando títulos em sequência. Isso é muito difícil, porque você tem que manter o alto rendimento e defender um título. Então, como é que é a pressão de ter que defender um título? E quanto mais você vai ganhando, mais pressão ainda para defender. Então, como é que ele lidar com isso? Existe realmente essa pressão de temos que defender o título, temos que ser campeões de novo, ou não tem isso? Bom, aqui no estado do Pará, a gente só tem uma vaga para A2, né? Que é disputada dentro do Paraense. Então, enquanto tinha somente a A2, os times disputavam muito, éramos bastante cobrados, porque a gente tinha que ser campeão para poder ter uma competição nacional e ter calendário. Então, a competição era acirrada, a cobrança era muito acirrada. Agora não, agora a gente, com certeza todo mundo quer o título, né? Mas a SMAC conseguiu acesso a um e os outros times, se a gente for para a final, o time que fica no vice-campeonato já vai estar com a A3 garantida. Então a gente está um pouco mais tranquilo, porém querendo o título, claro. Claro, né? Acho que a vontade de ganhar sempre acaba sendo um diferencial, né, para as equipes. E É você verdade. comentou que, através dos títulos, o Smack vem participando da Série A2, né? Esse ano conseguiu o acesso, chegou numa semifinal, inclusive com você marcando o gol no primeiro jogo contra o Bragantino, né? Como é que foi toda essa campanha, né, do Smack na Série A2, que culminou no acesso para a Série A1, e como é que está a expectativa para o ano que vem, né? Disputar a primeira divisão com outras grandes equipes. Então, Bom, vamos destrinchar um pouquinho mais esse campeonato desse ano. Primeiro, falar um pouco da fase de grupos, onde o SMAC foi esmagador, né? Para quem não sabe, o Brasileirão Feminino A2 são 6 grupos, os 2 primeiros de cada grupo se classificam para um mata-mata. E no caso, o SMAC ficou em primeiro do seu grupo, ganhando 4 jogos, empatando 24 gols feitos e apenas um sofrido. Então, fale um pouco da primeira fase, que foi esmagadora do SMAC. verdade. É nosso primeiro jogo, logo a gente ganhou de 9-0. Mesmo com um campo muito pesado, que quem olhou as fotos, meio que constrangedor até para a gente mesmo, mas felizmente aqui no Pará a gente sofre um pouquinho em questão de investimentos. Mas a gente conseguiu fazer uma campanha muito boa, graças a Deus. Conseguimos vitórias importantes, empates importantes fora de casa, que nos levou à semifinal contra o Red Bull, né? Certo. E depois, nas oitavas, vocês pegam o Aliança Nacional, né? E aí são 2 jogos que no final, para cada agregado, fica 1-0. Então, como foi pesado essa disputa das oitavas? Já começar o mata-mata sabendo que se perder ali já era. E vocês estavam invictas Verdade. no campeonato até então, vocês não tinham perdido nenhum jogo. Verdade, a responsabilidade era muito grande. E sair de Belém para poder jogar lá em Goiânia, um clima muito seco, a gente sofreu demais, demais. O time do Aliança era bastante qualificado,
a gente conseguiu fazer um gol e manter o resultado e trazer para Belém para conseguir a classificação. Com o empate, né? Porque o jogo foi bastante disputado aqui também. Então, são dois jogos bem duros, né? E a mesma coisa no jogo da semifinal, né? Foi um empate em 1-1, e aí vem a derrota por 2-0 na volta, né? Fica aquele sabor amargo, né? Porque faz uma campanha tão boa, consegue o acesso, mas o título, que acho que é o principal, né? O filé mignon de todo o jogador, acaba batendo na trave, né? E como é que foi essa decepção, né? Porque até então sua carreira é recheada de títulos, né? Conquistou vários títulos em sequência com o SMAC, chega num torneio como a A2, que apesar de ser uma segunda divisão, que tem toda a diferença técnica entre as equipes, ainda é um torneio bastante importante, e aí acaba batendo na trave. Como é que foi essa primeira grande decepção, dá para dizer assim, na primeira grande decepção da sua carreira como jogadora? Nós estávamos bastante confiantes, né? Aqui em Belém, se você pegar os melhores lances, a gente teve muita chance de acabar com aquele jogo em Belém mesmo, com 4-1, 5-1. Infelizmente, a bola não entrou mesmo. Foi fatalidade mesmo. Foi um dia que a bola não favoreceu para o nosso lado. E aí a gente conseguiu levar 1-1 lá para Jarinô, dentro da casa dela. A gente sabia que ia ser difícil, muito difícil mesmo, porque sair do nosso clima úmido, lá é seco, um pouco frio, isso também afeta o nosso futebol, porque afeta o nosso lado fisiológico, né? Porém, a gente foi lá, a gente impôs o nosso jogo. Primeiro tempo, acredito que a gente criou as melhores oportunidades, porém, no segundo tempo, a gente pegou um gol que resvalou no braço da nossa atleta e foi tão devagar que a bola entrou que desestruturou toda a nossa equipe, mas elas deram duro para ganhar da gente lá dentro. A gente sai assim frustrado, né? Claro que a gente tinha chance de chegar nessa final, mas a gente sai com o dever cumprido de chegar na conquistar o acesso, que o campeonato não foi moleza, times bons, Ceará, Fluminense, Vasco, todos ficaram para trás e a gente conseguiu chegar lá entre os quatro. Não, com certeza. Como você falou, o objetivo era conseguir a vaga, o título seria a cereja do bolo. Então, parabéns, inclusive, pela vaga, né? Não é um campeonato fácil, ainda mais tendo jogos de mata-mata no meio do caminho, que uma boa campanha na fase de grupo pode culminar numa eliminação triste. Mas eu queria saber de você como é que vocês estão se preparando para a A1, porque ano passado subiram 4 equipes, né, para a A1. As 4 que subiram foi Botafogo, Bahia, Nápoles e Real Brasília. E 3 desses times vão voltar para a segunda divisão. Então, mostrando que o nível de competitividade da A1 é muito mais elevado, né? Porque esse último ano a gente viu que dos 4 que subiram, apenas um conseguiu ficar. E o SMAC já está planejando a próxima temporada, já está vendo reforços, ou até mesmo um preparo diferenciado para os atletas, seja físico ou técnico. Como é que está essa ansiedade para jogar a A1 e o preparo? Bom, com certeza, a gente sabe que o nível técnico é outro, aumenta bastante o investimento dos clubes. A gente sabe que tem Corinthians, São Paulo, Santos, que investem muito. Então, o nosso time ele é bastante qualificado, porém a gente precisa de reforços. E eu acredito que o clube está providenciando isso com certeza. A nossa expectativa é uma das melhores. A gente acredita que a gente possa fazer uma campanha muito boa, permanecer na A1 principalmente, né? Porque subir e cair no mesmo ano é complicado. E a tendência que nós pensamos no momento é isso, permanecer na A1 para a gente conseguir um, no time algo mais sólido para brigar por títulos. Sim, o mais difícil mesmo é se manter na primeira divisão após a subida, né? Tem um monte de time aí que, com perdão da brincadeira, a gente chama de time golfinho, né? Que sobe, faz uma gracinha e desce. Meu time mesmo sofreu muito com isso quando eu jogava a primeira divisão. Mas realmente eu acho que é o caminho, né? Tentar se manter para isso se tornar um costume na equipe e acabar ficando mais fácil, né? E Isso. falando de Série A1, você tem acompanhado o campeonato? Como é que tem sido como tem sido as suas impressões dos jogos, do torneio, que também está chegando esse mata-mata já, né? Como é que, se você tem acompanhado e como é que tem visto os jogos até aqui? Eu tenho visto sim, são jogos de nível masculino, alguns deles, né? A gente nota que as equipes são bastante qualificadas.
a expectativa que nós temos, porque também temos um copão, acho que, que a gente vai enfrentar os 4 que subiram da A2 com os 4 que ficaram em primeiro lugar também. Vai ter tipo uma Copa do Brasil, se eu não me engano, e a gente está no meio dessa, que vai acontecer em fevereiro. Então a gente já vai pegar uma experiência, né, de como será porque serão times que estão lá já, e vai ser muito bom para a gente, porque daí nós vamos tirar uma experiência do que a A1 vai nos oferecer. Sim, eu acho que, como vocês estavam comentando, o fato de você sempre estar jogando contra times de primeira divisão é que você vai, além de evoluir como atleta, vai aprender a jogar como um time de primeira divisão. Com Então, é certeza. isso que mantém o time sempre na elite. E agora, você até comentou anteriormente que agora, na próxima temporada, vai ter a terceira divisão do Brasileirão Feminino, pela primeira vez. E como você vê para ajudar o futebol feminino a criação dessa terceira divisão? Porque antes você jogava estadual, conseguiu a classificação, beleza, não conseguiu, você perdeu o calendário. Então, como é que você vê a criação da terceira divisão do Brasileirão para o futebol feminino? Bom, a gente consegue enxergar que o reconhecimento com o futebol feminino está ganhando uma proporção muito boa, porque para A2 tem times bastante qualificados, mas não tem oportunidade de chegar lá. Tem muitos times que são bons e não tem oportunidade de chegar na A2. E a A3 vai criar essa nova postura. É, terão mais atletas disputando, né? Terão atletas sendo vistas, principalmente porque a gente sabe a qualidade que muitas atletas têm fora do campeonato e é, não são vistas pelas outras equipes. A gente que jogou A2, nós temos uma expectativa sobre o nosso campeonato, como foi disputado, sobre os nossos jogos, se a gente vai ser mais visadas ou não, se a gente vai permanecer na SMAC ou não. Então, a gente sabe que o futebol feminino tem só a crescer, que a A3 vai trazer novamente para o futebol feminino mais valorização, e a gente espera que nós do futebol feminino possamos em algum momento viver do esporte, porque na A2 eu acredito que a maioria dos times eles possuem atletas que trabalham, que não vivem do esporte. Eu não vivo do esporte. A gente não tem a condição física para se manter treinar 2 períodos, porque o clube não tem investimento para isso. O governo não investe no futebol feminino, então a gente precisa de verbas para que isso melhore, não só aqui no Pará, mas no Nordeste principalmente. A gente passou 2 dias, 3 dias em São Paulo. A gente viu como lá as emissoras elas valorizam o futebol feminino, pois todo momento está passando um jogo do futebol feminino. Se você for pegar para cá, principalmente na região de Belém, não tem isso. A gente não tem transmissão de jogo nenhum. Então, a valorização que a região do Sul já está oferecendo para as meninas, nós esperamos que aconteça isso para cá também. Sem dúvida, né? A gente sabe que também, vivendo em São Paulo, a gente fala para você, isso é de agora mesmo, tá? Não ilude achando que isso já está um tempão, acho que acho que o primeiro campeonato Esse brasileiro ano, tido foi esse ano, né? a Em Globo TV fechou, aberta. a Globo fechou esse ano com o campeonato feminino. Infelizmente é uma coisa que assim, a gente vê muito recente, né? Infelizmente porque há muito tempo já tem um campeonato no Brasil que poderia estar sendo explorado tanto economicamente quanto esportivamente, e só agora começam a se abrir os olhos muito por conta de toda a história que o futebol feminino brasileiro tem, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Então a gente fica Com contente certeza. com essas iniciativas, né? Tanto da Série A3 quanto da Copa do Brasil, que sinceramente eu não estava sabendo, mas muito bacana também essa iniciativa, a CBF também acertando de vez em quando, né? É verdade. Mas agora, continuando a entrevista, Anne, uma pergunta um pouco mais sobre você, né? Você falou para a gente que você jogava, tá atuando hoje como lateral e já atuou muito tempo como meia, né? Nessas duas posições, qual que você prefere atuar? Como é você jogando nessas posições? É aquela lateral que apoia mais o ataque ou prefere ficar mais na marcação? No meio, você
já falou que arma mais a jogada, mas é aquela armadora finalizadora ou mais de pensar o jogo? Bom, eu gosto mais de jogar de meio de campo, né? Gosto de jogar mais ali na frente do gol, bato bem na bola, então não tenho aquela velocidade toda, mas eu tenho a visão de jogo, então eu prefiro com certeza jogar de meio de campo. Porém, jogar de lateral é um pouquinho mais fácil. A gente não sofre pressão, né? Então a gente consegue botar a bola onde a gente quer. Mas é uma correria, corre um pouquinho. Quando a bola está do lado de lá, é uma correria. Aí a lateral tem o dobro de cobrança, né? Se não Com volta, certeza. se não volta é cansado, se não sobe é ruim. É É impressionante também, né? verdade, é verdade. Aí jogando Bom, na lateral, não apoio tanto, mas porém eu tenho um lançamento melhor, então já dá para articular um pouquinho das jogadas. Não, bom, perfeito. Eu falo que bom, quando eu jogava na lateral, eu também não tinha essa disposição toda para subir, não. Eu era aquele cara que subia, mas não sabia se voltava. Tanto que os caras aqui, ó, tem uns caboclos aí que estão no canal comigo que reclamavam de eu jogando bola, né, Fredão? pois é, não vou nem comentar. Mas muito obrigado, Anne, pela sua participação. A gente vai abrir agora o espaço para você deixar seus agradecimentos, quiser mandar um abraço para alguém, e também deixar suas redes sociais, caso as pessoas queiram te seguir e acompanhar mais o seu trabalho. Tá bem, obrigado, Matheus. Bom, gente, eu agradeço por você estar abrindo esse espaço, principalmente o futebol feminino. É importante que nós possamos ter voz, principalmente, porque as pessoas não estão ainda se dando conta que o futebol feminino está crescendo de forma assustadora. E nós ficamos muito felizes quando vocês fazem esses convites para a gente, para que possamos detalhar um pouquinho da nossa vida, falar um pouquinho do que acontece em cada região, e é muito bom. Legal. Quer deixar alguma rede social para o pessoal te seguir? Bom, meu Instagram é @anijanine. Se puder lá, dar uma seguidinha, conferir meu trabalho, vocês vão gostar. Matheus, considerações finais? Cara, acho que só agradecer a Anne, um papo sensacional, muito bacana. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, pela atenção, Anne. Espero que a próxima temporada seja tão boa quanto essa, né? Vem aí com mais um título paranaense, né? Paraense, que vai começar agora, né? Final do ano, né? Isso Então, mesmo, rumo ao Hepta, né? com certeza. Mas é isso. No mais, agradecer a todo mundo que acompanha o canal. Muito obrigado pela audiência de sempre. E um grande abraço, né? Segue a gente nas redes sociais, segue a Anne também. E é isso, né, Fredão? Acho que não tenho mais nada a dizer, a palavra está encerrada. Com certeza. Então, Anne, faço das palavras do Matheus as minhas. Muito obrigado por você vir. É sempre muito legal ouvir histórias de mulheres de diferentes lugares do Brasil e diferentes tipos de crescimento no futebol feminino, que você virou uma contadora. Eu acho que é a primeira contadora que a gente bate um papo aqui. Então, a gente fica muito agradecido. E se vocês gostaram da entrevista, deixem aí os comentários, deixam perguntas para a Anne. Às vezes a gente passou alguma coisa, então deixa aí que a gente chama para uma segunda entrevista. E, Anne, boa sorte aí no estadual, boa sorte na Copa do Brasil. E é isso, gente. Eu acho que vamos ficar por aqui. Obrigado a todos. Até a próxima. Falou. Obrigada, boa noite.